Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, espero que vocês estejam bem, espero que vocês gostem desse material, espero que vocês aprofundem os estudos de vocês e que também deem uma devolutiva, sobre esse conteúdo que vamos estar trabalhando com vocês. Essa devolutiva pode ser através de perguntas, questionamentos feitas ao professor Walter ou a nós, através do Instagram, por exemplo. Nós vamos estar trabalhando com vocês com o tema Recursos hídricos e bacias hidrográficas. Essa atividade ela está composta de 3 partes. Nessa primeira parte, eu vou estar desenvolvendo a atividade com vocês. Na segunda parte, Júlia e Márcia. E na terceira parte, Haroldo. Ok? Antes de entrarmos no conteúdo dessa atividade, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora eu quero saber se a galera bebeu água, tá com sede? Bebeu água, tá com sede? Olha, 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 olha. Bebeu água? Então, gente, vocês já beberam água hoje? Se não bebam, água é vida, água é saúde, água é nosso bem maior. A água ela está presente na superfície terrestre em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Esses 3 estados físicos podem ser facilmente percebidos. Um exemplo é quando a gente pega uma água no seu estado líquido, colocamos ela em uma cuba de gelo e levamos essa cuba para o congelador. Com o passar do tempo, devido à diminuição da temperatura, a um ponto em que essa água no estado líquido ela se solidifique, você tem ali a formação de gelo. Após esse momento, se você tirar aquele gelo da geladeira e deixar em cima de uma pia ou em qualquer lugar em temperatura ambiente, vocês irão perceber que esse gelo irá derreter. Em um terceiro momento, se você pegar a água no seu estado líquido e colocar em uma panela e colocar no fogo, vocês vão ver que, a partir do estado de ebulição, essa água ela começa a se evaporar. Então, ela vai estar no estado de vapor. Então, a água ela está presente em 3 fases, em 3 estágios físicos, estado físico na Terra, na superfície terrestre: sólido, líquido e gasoso. Independente desses estágios, a água ela tem uma constituição química que é invariável. E essa constituição química é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o H2O. Então, a molécula de água, H2O, ela está presente na natureza, ela modifica o seu estado físico, mas a sua constituição química continua sendo a mesma. E essa abundância da água ela é tão grande que ela chega a aproximadamente... Eu estou querendo afirmar que, suponhamos que a superfície terrestre seja fragmentada em 4 partes, 1, 2, 3 partes dessa fragmentação é de água. Ou seja, a água ela está presente quase que em sua totalidade da superfície terrestre. Ela representa 3/4 da superfície terrestre. Mas onde podemos encontrar essas águas na superfície terrestre? Vamos lá. Essas águas podem ser encontradas nos oceanos e calotas polares, na atmosfera sob a forma de nuvens, nos continentes, em rios, lagos, glaciares e aquíferos, e também contida em todos os organismos. Professor, peraí, eu estou até aprendendo. Mas vá mais devagar aí. Então vamos. Essas águas podem ser encontradas nos oceanos e calotas. Calotas? Calotas de carro? Não. Estou falando de calotas polares. Nós temos no planeta Terra 2 polos, Polo Norte e Polo Sul. São 2 grandes áreas com grandes quantidades de água
no estado físico sólido. Então, nesses locais, a gente tem uma abundância de água presente, mas nessa abundância, a sua grande parte é de água no estado sólido. Beleza? São as áreas, né, mais frias do planeta Terra. São justamente os polos. Outros locais em que podemos encontrar água é justamente nas nuvens, armazenadas nas nuvens. A água da chuva, quando ela cai de um reservatório, que é justamente as nuvens. Então, as nuvens elas são também reservatórios de água. Então, essa água da chuva, ela se precipita justamente das nuvens. Cai no solo, na superfície, e aí ganha seus diversos destinos, como vocês vão ver lá na frente, quando as colegas Júlia e Márcia trabalharem com vocês ciclo hidrológico. As águas elas podem ser encontradas também nos rios. Inclusive, as águas dos rios foram muito importantes para o desenvolvimento da própria humanidade. Muitas civilizações se desenvolveram às margens de diversos rios. Inclusive, nós até hoje temos uma dependência direta das águas dos rios. No nosso caso, por exemplo, nós temos as águas do rio Paraguaçu, que abastece parte significativa da cidade de Salvador. Outros locais de armazenamento são os lagos. Eu queria destacar também os aquíferos, grandes locais de armazenamento de água. Vocês vão ver lá na frente também com o Haroldo os aquíferos, sobretudo o aquífero Guarani. Beleza? Essas águas também podem ser encontradas em todos os seres vivos, em todos os organismos vivos. E esses organismos podem ser representados através de plantas, animais, que é os seres humanos, e os outros animais, tanto domésticos como os animais selvagens, enfim. As plantas, é interessante de a gente frisar que as plantas elas absorvem água através das raízes, por exemplo. Ela armazena as águas através das folhas e elas expelem essas águas também através das folhas, através de um processo chamado evapotranspiração, que é o mesmo que a gente perceber que as plantas elas transpiram vapores de água para a atmosfera. Nós, seres humanos, armazenamos também uma grande quantidade de água em nosso corpo, assim como os animais. Recurso hídrico. Podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos, em função de sua utilidade. Como um elemento ou componente físico da natureza, como ambiente para a vida em ambiente aquático, por exemplo, e como fator indispensável para a manutenção da vida na Terra. A água é uma fonte de vida. Beba água. Então, trazendo uma frase aqui de Nunes e Sacconi, né, para a gente percebermos essa relação da água nos seus diversos reservatórios e também em nosso corpo, eu vou ler essa citação. Quando falo da água como fonte de vida, não estou me referindo primeiramente à água distribuída pelos 3 reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera. Eu me refiro à água que está dentro de mim, como parte da minha existência corporal. Então, na existência corporal dos indivíduos, existe uma grande quantidade de água armazenada. Nós podemos encontrar essas águas no cérebro, ou seja, 75% do cérebro humano é constituído de água. Coração, 75% do coração humano é constituído de água. Pulmões, 86% dos pulmões são constituídos de água. 86% do fígado também constituído de água. 83% dos rins constituído de água. 81% do sangue constituído de água. E os músculos tem constituição de 75% de água, aproximadamente. E aí vocês me perguntam, tá, beleza, mas me dê um exemplo de como eu posso perceber essa quantidade de água armazenada em meu corpo.
Me dê uma evidência. Ok? Quando vocês transpiram, quando vocês suam, o que é que vocês liberam? Líquido. Esse líquido sai dos poros das suas peles. E é esse líquido que sai que a gente trabalha como um grande exemplo da água contida em nosso corpo. Beleza? Essa água está disponível no mundo principalmente em duas formas, como água doce e água salgada. Percebam que a água salgada ela tem quase que a totalidade da água presente no planeta, 97,5%, restando aí só 2,5% de água doce. Nós, por exemplo, ingerimos água desse 2,5%, porque nós ingerimos água doce. Afinal, quem vai na praia pegar água para beber? Nós só bebemos água doce. A água apropriada para o consumo humano é a água doce. Dessa água apropriada para o consumo humano, que é a água doce, nós temos 3% armazenada em lagos e rios, 30,8% armazenada no subsolo, que é ali, como eu falei, os aquíferos, lençol freático, enfim. E 68,9% dessa água está armazenada onde? Nas geleiras, ou nos polos, nas calotas polares, por exemplo. Então, qual é a dedução que nós fazemos? Nós temos acesso direto às águas, sobretudo dos rios, para a nossa sobrevivência. E é justamente dessas águas dos rios que, além de sermos dependentes, nós também poluímos muito as águas dos rios. Então, pouquíssimo de água comparado ao todo, né? O pouquíssimo de água potável dos rios que servem para abastecer, para alimentar os seres humanos, parte significativa dessa água, ela vem sendo e está sendo poluída gradativamente pelo homem, pelo ser humano. Beleza? Uma reflexão para a gente fazer. E essa imagem, só para ilustrar, né, essa distribuição da água na superfície terrestre e frisar uma coisa importante, que essa distribuição é bastante o quê? Irregular. Ou seja, você tem uma grande quantidade de água no planeta Terra. Dessa grande quantidade de água, você só tem 2,5% de água doce, propícia para o consumo humano. E dessa água doce, você ainda tem só 3% nos rios e lagos. Tem em grande quantidade, representada aqui por 68,9% nas calotas polares e geleiras, e 30,8% onde? Em áreas subterrâneas. E com isso finalizo, né, essa primeira parte do vídeo, e vocês vão ter aí os próximos capítulos para se deliciar de conteúdo. Ok?